a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 7º episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente os atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e mais voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Paola e serei a sua host para hoje, lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre o basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA, que agora está na semifinal. Chicago está lá, esperando o Las Vegas Aces ou Phoenix Mercury. Falei tudo errado, mas vocês entenderam. E temos 2 lembrantes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter, além de ter um cupom na nossa lojinha da Watson. Tem camisa, caneca, moletom, tudo muito lindo. E eu estou aqui com a minha parceira de sempre, a Nádia, num episódio histórico. Não sei nem o que dizer, não temos roupa para isso, não é? Boa noite, Nádia, tudo bem? Já achei tudo que você errou, que eu queria rir muito, que eu sou essa pessoa que ri quando você erra, entendeu? Eu tô ali pra rir com você. Você tá nervosa, Paola? Tô bastante, viu? Saiu tudo errado. Por isso que eu tô falando isso, pra você se soltar, entendeu? Ficar mais à vontade, passar o nervosismo. A Nala vai miar em alguns momentos nesse episódio, porque Nala está no cio, eu não tenho tempo pra levar a Nala pra castrar. Mas preciso arrumar esse tempo. Mas, enfim, é um episódio histórico. Estou muito feliz de dividir esse episódio com você e com a nossa convidada. E como você é a host, vou deixar você fazer toda a introdução de tudo. Pois é, tão histórico que eu errei tudo, né? Que eu falei Las Vegas Aces e Phoenix Mercury. Mas o que é importante agora é que esse episódio realmente vai ser espetacular. Seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, da Miris. Não tem nem roupa para isso. E pra gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando pro pessoal. Não que precise, mas precisa aqui no caso, né? E contando como é que nasceu seu amor pela bola laranja. Oi, meninas! Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizá-las pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Isso é muito importante para o basquete feminino e vocês são maravilhosas. Eu tenho acompanhado muita coisa sobre vocês e é sempre muito bom, muito divertido, principalmente. E parabéns! Bom, meu nome é Damiris Dantas, tenho 28 anos, comecei a jogar basquete aos 13, comecei na escola, nas Olimpíadas Escolares, e aí uma amiga me viu jogando e me deu o telefone do Instituto da Tia Jane, né, da Janete, em Santo André, e aí a minha tia ligou, se eu não me engano foi em 2005, minha tia ligou, era dezembro, assim, e aí eu fui fazer a peneira no mesmo mês, e passei. Fui para a escolinha da Tia Jane. O engraçado da história é que quando eu cheguei lá para fazer a peneira, tinha mais de 80 meninas e a única que passou para ser federada fui eu. Então, a gente ficou muito feliz. E o mais especial de tudo, que a Tia Jane ligou na minha casa para falar que eu tinha passado, que eu ia fazer parte da equipe do Instituto Janete Arcai. E quando ela ligou, a minha tia atendeu. E a minha tia começou a passar mal, a gente precisou pegar água para ela. E quando alguém começa a passar mal, chorar, pronto, alguém morreu, né? O que aconteceu? E aí a minha tia sentou, respirou e falou: você passou, você vai começar a jogar na escolinha da Janete. Então, quando eu entrei na escolinha da Tia Jane, foi quando eu comecei a me apaixonar pelo basquete, foi quando o meu amor começou a crescer, foi quando eu comecei a aprender mais, a treinar mais, e isso, foi amor à primeira vista.
E aí você acabou já dando uma introduzida, porque a história de Damires Dantas se entrelaça não só com a da sua família, do seu tio, que era apaixonado por esportes, especialmente da sua mãe, que é a sua maior inspiração, mas também com uma das maiores lendas do nosso basquete feminino brasileiro, que é a Janete. Dá pra gente dizer que ela esteve presente na tua vida desde sempre, como você falou em 2005, quando você tinha 13 anos, você fez um teste lá, uma peneira com mais de 80 meninas, e aí o instituto dela é conhecido por fomentar o esporte como uma ferramenta educacional, e isso a gente bate na tecla aqui todo santo episódio. Semanas depois você foi a única escolhida, e você falou aí que teve um caos com a sua tia, que tá chorando, mas foi por uma excelente notícia. Você representou o time até 2009. Aí, quando você tinha 15 anos, você foi estudar, jogar na Espanha, pensou em desistir pelas saudades, pela distância de casa, mas aí o apoio e a orientação da Janete foram fundamentais para você se formar e amadurecer como pessoa e enquanto atleta, né? Mais tarde, você foi draftada pelo Lynx, a gente vai falar sobre isso. E, aliás, tudo teve a ver com o Instituto também, que tinha um plano de carreira definido bonitinho para você. E, sem saber, inscreveu o teu nome no draft da WNBA. A Janete, né, juntamente com a técnica Cheryl Reeve e parte da comissão técnica do Lynx, acharam que era mais prudente você esperar um pouquinho e continuar no Americana, aqui no Brasil. Então tem muito mais que a gente poderia comentar, ficar até amanhã aqui falando da Janete, mas a gente queria saber de você, assim, quão grande é a influência, a importância da Janete na tua vida, como é que é a relação de vocês hoje? Você até chamou ela de tia Jane, né? A gente somos muito próximas, assim, para tudo na minha vida, não só basquete, mas para minha vida total, para minha família, a tia Jane, agora a tia Jane, né, carinhosamente chamam de tia Jane. Ela é minha mentora, ela é minha amiga, ela é minha tia, muitas vezes técnica, às vezes me manda mensagem, olha, estica mais o braço, abre os dedos, olha para a bola, umas coisas assim que ela vai me dando os toques. E uma pessoa muito especial, eu tenho um carinho, um amor muito grande, uma gratidão muito grande também, porque realmente, quando eu entrei no Instituto da Tia Jane, a minha vida mudou para melhor, a minha vida e a vida da minha família. Então, a nossa relação hoje é de muito respeito, muita admiração e muito amor, assim. A gente tem uma conexão muito boa e eu sou muito grata à Tia Jane por tudo que ela fez, faz e tenho certeza que vai continuar fazendo aí na minha vida. Gente, esse episódio a gente vai terminar chorando. Eu tenho absoluta certeza disso. Vários pontos importantes, delicados para você encontrar a gente também, porque a gente fica emocionada de ouvir todos esses relatos. E eu tô sensível, gente, pelo amor de Deus, eu tô sensível. E a gente vai fundo, tá, Damires? A gente pesquisa muito, porque a gente é CSI, a CIA tá perdendo funcionárias importantíssimas, tanto que a gente pesquisa. Cara. E mas chegando isso é maravilhoso. História... Mas isso é maravilhoso. Desculpa te cortar, mas isso é maravilhoso. Você falando tudo, você sabe tudo da minha vida, eu acho que mais que eu. E isso é muito bom. É mais uma vez esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, porque muitas vezes as pessoas vão entrevistar uma jogadora de basquete e não sabem absolutamente nada, assim. Então, vocês são fantásticas. Não pode falar a outra palavra, né? Não, aqui pode tudo. Tudo é liberado. Pode uma coisa, né? No número 1 e 7 aqui é proibido, a gente não faz nem um pouco de questão de pessoas desse tipo. Mas, assim, a gente tem muito esse cuidado. E quando a gente pensou, justamente falando sobre o basquete feminino, a gente pensou com muito carinho nisso, por estar cansada mesmo de ver esse descaso de até errar em nome de jogadoras, né? Errar a importância das jogadoras na história do basquete também. Então, todo esse cuidado, toda essa curadoria, a Paola faz isso com todo amor e carinho, assim, toda delicadeza de pesquisar. Você faz também, para de mentir, ela faz também. É um time. Então, a gente fica muito feliz de você estar curtindo, de você perceber isso, porque a gente realmente tem toda essa delicadeza de trazer realmente dados para as pessoas saberem e também para o nosso convidado ver que a gente fez questão de estudar de a fundo, sabe? De querer realmente saber sobre a história da pessoa que a gente vai entrevistar. E falando sobre história, que a história na WNBA começou justamente em 2012, quando você foi selecionada na primeira rodada com a 12ª escolha, eu fico até arrepiada de falar disso, pelo Minnesota Lynx. Eu acho que é o time de todos os brasileiros, eu não vejo uma pessoa conseguir torcer contra o Lynx por causa de quem, né? Como a gente já disse, numa decisão conjunta, você resolveu esperar mais um pouco, voltou ao Brasil em 2014 e em 2014 se apresentou a W. A sua rotina de treinos era intensa, você teve dificuldade para se adaptar ao estilo de jogo mais físico, além de ter receio da recepção dos americanos.
mas você foi muito bem recebida por lá, aliás. Até a Maya Moore, saudades, inclusive, né? Te levava em lanches que a mãe dela tinha preparado. E na sua estreia, no dia 16 de 5 de 2014, você se tornou a segunda novata da história da Liga a ter 10 mais rebotes e 5 mais assistências justamente no primeiro jogo, desde o CP3, né? Da Candace Parker, que brilhantemente ontem levou o Chicago Sky à final em 2008. Você logo se tornou titular depois que a Rebecca Brosnan foi afastada por conta da tendinite, liderando as novatas em rebotes. E aí, em 2015, foi para o Dream. Em 2016, não jogou a temporada. Isso é consolidação. Calma, deixa eu respirar. Só ocorreu em 2019. Lynx novamente como free agent, né? Sendo titular em todos os jogos que disputou. Em 2020, você jogou os playoffs na bolha, anotando recordes pessoais em pontos, rebotes, minutos e bola de 3 pontos, tendo se tornado, aliás, uma das melhores chutadoras do perímetro, titular em todos os jogos. E foi uma temporada que rendeu muitos elogios ao seu jogo na bolha, né? Por ser uma das líderes ali do Lynx. Isso fez com que em setembro de 2020 você assinasse uma extensão de vários anos no Minnesota Lynx. E a Reeve afirmou, inclusive, que você é parte importante na cultura da equipe desde que se tornou membro em 2014. Nessa temporada, você acabou se lesionando, infelizmente, perdeu parte desse finzinho de regular e após temporada. E o Lynx acabou sendo eliminado para o Chicago Sky, que nada mais nada menos, como a gente falou, está na final, né? Como você avalia a sua carreira na WNBA até aqui e sua adaptação naqueles meses iniciais de transição? Como será a única brasileira, principalmente, representando o país na maior liga de basquete feminino do mundo? Bom, vamos por partes, né? Foi muito louco, né, a história da escolha, porque eu não sabia que a tia Jane tinha colocado o meu nome. E eu tava de férias, eu tava andando na praça lá da minha quebrada, lá em Ferraz, e meu telefone começou a vibrar, a tocar toda hora, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Quem eu atendo? E aí eu desliguei o telefone, falei, alguma coisa está acontecendo, pera, deixa eu me organizar. Fui para casa, liguei o telefone, liguei para a tia Jane, falei, tia Jane, o que está acontecendo? Me explica, pelo amor de Deus. E aí ela me contou, olha, eu junto com a Karine, a gente colocou o seu nome, bababá. Eu falei, o quê? Como assim? Eu não tô sabendo. E eu sempre tive um planejamento de carreira, né? A tia Jane sempre fez tudo certinho. Só que ela não tinha me contado essa parte. Eu acho que ela não quis, sei lá, me deixar ansiosa, talvez não acontecesse, eu ficaria frustrada ou algo do tipo. Então foi um dia histórico, assim, que eu sempre lembro com muito engraçado, mas foi assim que aconteceu. Não vir para cá foi uma escolha muito boa, eu acho. Eu precisava amadurecer, então eu escolhi ficar no Brasil, jogar mais. Eu estava em Americana na época, jogar com a seleção também, ter um pouquinho mais de bagagem, porque eu queria chegar aqui mais preparada. Quando eu cheguei em 2014, eu fui muito bem recebida, assim, muito bem recebida. Eu tinha muito medo de como seria a recepção. A tia Jane me contou algumas experiências que ela teve na época dela que me assustaram um pouquinho, mas eu fui muito bem recebida pela comissão técnica, pelas jogadoras. Então, assim, foi muito bom. Eu sofri um pouquinho para adaptar nos treinamentos, porque era muito intenso, muita correria, e eu cheguei no training camp que, tipo, tinha dias que a gente treinava 3 períodos, ficava na quadra das 8 a 1, das 4 a quase 8 horas da noite. No outro dia era menos na quadra, mas aí tinha academia, mais piscina, tração. Então eu fui me adaptando a tudo isso e demorou um pouquinho. A tia Jane ficou, inclusive, comigo aqui. A minha primeira temporada ela ficou quase 4 meses aqui para me ajudar e tudo mais, mas eu fui muito bem recebida. Você até falou sobre a história da Maya. A mãe dela, uma fofa, a Maya, uma fofa. Tipo, depois que a tia Jane foi embora, elas mandavam mensagem, batiam na minha porta, você tá bem, precisa de alguma coisa, sua tia foi embora, trazia lanchinho, me levava para comer em algum lugar, me convidava para ir onde elas estavam. Foi assim, aqui sempre foi muito bom, fui sempre muito assim cuidada e protegida, né? E me senti em casa. E aí depois eu fui
infelizmente eu fui trocada, né? Não teve escolha, a técnica até tentou não me trocar, mas o coach na época de Atlanta, ele falou que só iria rolar a troca se fosse eu e mais uma jogadora que estava aqui. E acabou que eu fui para lá. Foram 2 anos, assim, bem complicado, porque parecia que eu não estava me adaptando, assim, ao sistema do time e tudo mais. Mas fiz grandes amigas também. Em 2016 eu optei em ficar com a seleção, a gente estava se preparando para as Olimpíadas, então eu achei melhor treinar o período todo. Eu me sinto mais confortável quando eu consigo fazer toda a preparação com a seleção. E aí eu optei em ficar no Brasil. E aí, depois eu tive uma cirurgia que eu tive que fazer no meu tornozelo. Isso também atrapalhou um pouquinho a minha carreira em 2017. Foi punk. E aí depois eu retornei para o Lynx. A coach, nesse período que eu estava em Atlanta, ela me mandava mensagem toda semana para saber como eu estava. Ela falava, se prepara que eu vou querer você de volta, se prepara que eu vou querer você de volta, se prepara, se prepara, se prepara, até que chegou o dia de voltar. E ela me ligou para a tia Jane e a gente fechou a minha volta. E o primeiro dia que eu cheguei no treinamento, que eu sentei com ela, ela falou: você veio para ser a minha titular, a minha 4 titular. E eu olhei assim, assustada, e falei, cara, eu tô quase, tipo, em Atlanta eu jogava 10 minutos no máximo, ou nem jogava. E aí eu olhei para ela e falei, será que eu tô preparada? E ela falou assim, eu sei que você tá preparada. Eu confio em você. Eu te escolhi, ela falou, eu te escolhi. E aí, desde então eu sou titular e venho evoluindo a cada temporada. Eu acho que eu me sinto muito bem aqui nesse time. As minhas companheiras de equipe, assim, elas me ajudam muito, tanto fora quanto dentro da quadra. Realmente eu me sinto muito, assim, parte dessa equipe, parte dessa comissão técnica. É tudo muito família aqui. E eu acho que isso que me ajuda a estar evoluindo a cada temporada, a estar buscando mais a cada temporada. E na bolha, eu considero que foi a minha melhor, foi a minha melhor temporada, assim. Tava muito confiante, tava tudo dando muito certo. Infelizmente a Sil machucou, a Big Mom me machucou, eu tive que fazer ali uma função de 5. Mais uma vez eu sentei com a coach falou, você tá pronta? Eu falei, beleza, então eu tô pronta, pode me pôr. Eu fui e deu certo. Melhorei muito a minha porcentagem dos 3 pontos, né, o meu aproveitamento. E eu sinto que a cada ano eu tô mais confiante, cada ano eu tô mais madura. Me preparei muito para essa temporada de agora, mas infelizmente não estava indo como eu queria, porque eu descobri uma lesão no meu joelho, então isso me afetou um pouquinho psicologicamente e outras coisas extra quadra também. Mas a lesão maior foi no finalzinho, antes de começar os playoffs, que eu tive um entorse que acabou rompendo algumas coisas ali no meu pé e vou ter que ficar de fora aí de 4 a 5 meses. Mas, cara, eu me sinto cada vez mais preparada para jogar essa liga. Eu sinto que eu venho evoluindo, eu sinto que eu venho me adaptando a cada vez mais. E tô feliz, eu acho que isso que é o mais importante. Tá feliz, tá num time que te acolhe, tá com pessoas que gostam de você. Eu acho que isso faz total diferença e eu falei pra caracas. Ah, não. Aqui a pergunta também era enorme, né? Até vai tomar uma água, respira, né, Carol? Não, e a gente ama muito quando o convidado fala bastante, porque às vezes a gente entrevista algumas outras pessoas, né? A pessoa, tipo, não sei o que e tal, pá. Aí a gente fica, meu Deus, e agora a gente Cri, pergunta, cri. Será que não gostou, né? Não, foi tudo. Até aproveitando que você falou da sua lesão, que você falou que vai ficar 4 a 5 meses, né, fora, qual é o estado atual, assim, que você tá? O que você tá fazendo? Como é que você tá? Tá sentindo dor? É que o pessoal não vê, você tá mostrando o gestinho aqui pra gente, pela câmera. Tá em que estado? Falta quanto? Você tá fazendo fisioterapia? Como é que tá? Tá com dor? Agora é 0 dor, graças a Deus. Eu rompi o ligamento chamado ligamento Linz-Frank. É o ligamento do peito e do pé. Eu rompi um total e um parcial, não precisou de cirurgia. O médico falou para eu ficar 6 semanas de gesso. Eu tô na última semana, graças a Deus. Semana que vem eu vou tirar o gesso e vou pôr o RoboFoot. E aí começa a reabilitação, né, de
Eu vou ficar ainda 2 semanas sem carga nenhuma no pé. Na terceira semana eu já entro com a muleta e carga parcial. E eu acho que na quarta semana, carga total. Mas o que eu tenho feito agora é trabalho de membro superior. Estou fazendo fortalecimento de quadríceps, panturrilha da outra perna e um pouquinho do quadríceps da perna que está machucada. Estou fazendo pouquinhas coisas, mas não estou tão parada assim, né? Às vezes eu vou na quadra, faço um molde sentada, mas estou evoluindo bem, não sinto mais dor, graças a Deus. As primeiras semanas, meninas do céu, pelo amor de Deus, foi a primeira vez que eu coloquei gesso e, cara, uma dor insuportável, tava super irritada, não conseguia tomar banho, um inferno. Mas agora eu tô bem, graças a Deus, e é a última semana de gesso. Todos os corações brasileiros, né? Fala, Carol. Muito, né? Eu nunca botei gesso, sempre, tipo, às vezes que eu torci o pé, porque eu tô um pouquinho atrapalhada, mas foi sempre a botinha, nunca foi gesso. Eu fico pensando que coça muito, você não consegue coçar por dentro. Cara, sabe que eu não tive esse problema de coceira, porque todo mundo falou, Dan, vai coçar, Dan, se prepara, Dan, não sei o quê. O médico falou, não coloca nada para coçar, porque vai machucar, vai virar um caos. Só que não coçou. No começo eu sentia muita dor, né, lá na lesão, muita dor mesmo. E o que mais me incomoda é que meu pé, ele ficava inchando e formigando muito. Meu dedão, até hoje, ele fica formigando. Isso incomoda muito. E posição para dormir, gente. Não tem posição para dormir. Aí começa a doer as costas, aí você fica toda errada, toda torta. Isso é péssimo. E é a primeira vez que eu uso... Ops, liguei minha Siri aqui. E é toda vez que eu já torci esse pé muitas vezes. Então esse pé já é podre, sabe? Mas essa lesão, o médico falou que, tipo... Ai, Dantas, isso aí é lesão de jogador de futebol. Eu falei, então, meu filho, o que aconteceu? Por que eu? Puta que pariu. É sempre isso, né? Porque mas que nem você falou, o importante é que essa é a última semana e já tá sem dor. E a sorte sua que você não teve coceira, que uma vez eu engessei o pé e olha, você pega o lápis, você pega qualquer coisa que você puder, um garfo e você começa a coçar ali, que é horrível. Mas os corações brasileiros estão um pouco mais tranquilos com essa notícia. Aí Vamos depois seguir. você come com esse mesmo. Não, né, Carol? A gente não é nojenta também, que isso? Pelo amor de Deus. Ai, que horror! Nossa, passando esse momento nojento aqui, obrigada, né, Carol? Esse ano foi ECA, né, o momento ECA. Esse ano foi o primeiro ano do novo acordo do CBA, o acordo que foi feito entre a Liga e as jogadoras, com muitas mudanças, inclusive muitos avanços. Por exemplo, aumentou o teto do salário máximo, dobrou esse teto. As jogadoras agora têm licença remunerada, né, em se tratando de maternidade, e principalmente as jogadoras têm maior liberdade para decidirem o futuro na Liga, né, negociar contrato, mudar de time. Como é que você sentiu essa mudança e como é que você vê isso como um avanço, não só para a WNBA agora, mas assim, sendo como um primeiro passo para uma expansão da Liga, algo que já se fala há muito tempo e que se mostra cada vez mais necessário, a gente ter mais equipes na Liga. O que você acha, assim, também de uma expansão na W? Cara, mudanças são necessárias em qualquer área, né? E muito feliz com esse novo passo que a WNBA deu. Eu acho que a gente tem uma associação de atletas muito boa aqui, sabe? Todo dia a gente recebe um e-mail diferente, todo dia elas, olha, a briga agora é por isso, é por isso. E eu vejo as meninas muito ativas, muito brigando, sabe? Querendo evoluir, querendo direitos iguais, querendo melhoras para a liga. Então, eu me sinto muito, assim, privilegiada de fazer parte de uma liga tão importante, mas o mais, assim, de estar ao lado de jogadoras tão fortes, tão, assim, vamos lá, vamos brigar, todo mundo seguindo o mesmo caminho. Isso tem mudado muito o meu modo de ver as coisas, assim, eu tenho aprendido muito. E feliz que a gente tem conquistado muitas coisas para esse ano. Se Deus quiser, para ano que vem também. E quanto maior a liga, eu acho que melhor. Eu acho que é esse o nosso dever, né? De ampliar o basquete feminino cada vez mais. Cri. Eu postei eu fui postar um print, estava gravando com vocês. E aí, um amigo nosso, o Rodrigo, que torce pro Lynx, ele está surfando. Ele realmente torce pro Lynx. Ele tem uma página que chama Minnesota Lynx no Brasil. E eu já falei para ele assim, Rodrigo, se você conseguir absorver essa informação e quiser fazer uma pergunta rapidamente, a gente vai perguntar a sua pergunta desejada para a Damires.
Mas voltando, a gente sabe que, né, falando um pouquinho de NBA, a temporada é mais longa, começando em outubro e terminando no início de junho. Após a conclusão da temporada, os jogadores entram de férias e ficam treinando, né, se fortalecendo, mas não tem a necessidade de se inscreverem em competições, eles ficam bem suave ali, né? Tem todo um parado para isso. Claro que a Nala e a minha agora, na WNBA a situação é bem diferente, uma vez que a temporada é bem mais curta e acabar os jogadores têm que ir, né, disputar outras competições. Na Europa, por exemplo, é quase um Julius, né? Tem 2 empregos. Você já jogou muito tempo na Coreia, veio jogar no Brasil, né? Disputou o Campeonato Paulista no Vera. Inclusive, a gente fez uma live com a Palmira, ela falou, olha, Damires não me deixou ganhar o Campeonato Paulista, eu tô chateada com o Damires. Porque ela veio pra cá Palmes. e não conseguimos ganhar o Campeonato Paulista. Palmes maravilhosos. Como a gente falou, você jogou no Veracruz em dezembro do ano passado e joga na NBA e fechou recentemente, na WNBA, perdão, e fechou recentemente com o clube francês Villeneuve d'Ascq. Como essa jornada dupla, como você se prepara e toma todos os cuidados necessários para não ter mais um risco de lesão e sobrecarga, principalmente, né, numa rotina que já é bem cansativa. E você está animada com essa nova fase de disputar competições no novo clube, no novo país? Então, eu acho que esse é o grande dilema, né, da WNBA. A jogadora joga aqui, depois vai para a off-season, não descansa, volta para cá muitas vezes cansada e acaba se machucando. Eu acho que esse é o grande problema dos clubes aqui. E, por exemplo, a minha técnica, ela luta muito para que a gente ganhe melhor, para que a liga se estenda por mais meses, para que a gente tenha que jogar só essa liga, entendeu? Não tenha que jogar em outro país para ganhar mais dinheiro, porque muitas jogadoras, eu acho que a grande maioria, ganha mais dinheiro jogando fora do que aqui, entendeu? Então, esse é o maior problema. Eu acho que quando as coisas começarem a avançar, quando o salário aumentar mais, quando a gente não precisar sair para jogar em outro país e voltar para cá cansada, vai ser melhor não só para a jogadora, mas também para os clubes. Então, eu acho que essa é a nossa grande luta, assim. Sim, eu fechei contrato para jogar na França, mas devido à minha lesão, eu cancelei, a gente teve que cancelar, porque eu não iria estar boa a tempo, né, para estar com eles. Então, a gente achou melhor cancelar o contrato. Talvez para uma próxima vez, talvez para a próxima temporada, eu possa voltar lá. Mas dos últimos 3 anos joguei na Coreia. Eu sou apaixonada pela Coreia. É que realmente eu queria jogar na Europa, porque é um campeonato mais forte, aprender língua nova, ver outras coisas, mas infelizmente agora não deu. Mas acredito que para ano que vem, depois da W, eu volte para a Europa, assim. Não sei qual time, mas eu quero voltar. Eu quero ir para a Europa. Uma coisa que ela falou da Coreia e tal, todo amor, eu queria saber se ela assistiu já Round 6. Eu já. Então a gente pode discutir um pouco depois para não dar spoiler para os outros, né? Porque eu fiquei bem decepcionada, tá? Com o final, fiquei esperando mais coisas e não rolou. Mas enfim, Paola, pode seguir. Olha, eu, tipo assim, desculpa, rapidinho. Eu falei assim, acabou? Eu falei, não acredito. Eu até liguei pra Gaio, a minha amiga coreana, eu falei, Gaio, acabou? Ela, acabou. Eu falei, não, que saco. Sim, eu fiquei nesse sentimento. Falei até com a Paola, porque a Paola não viu ainda, mas Paola não é chata relacionada a spoiler, ela aceita numa boa. Falei, Paola, tirei a madrugada pra assistir, né? Fui dormir 5 horas da manhã, fui dormir com ódio no meu coração, porque não terminou legal, sabe? Fiquei triste. Eu fiquei boiando, falei, gente, e aí? Ou seja, não tá dando muita vontade de assistir pra quem não viu, então não acho que eu vou assistir, não. E todo mundo que eu vi comentou a mesma coisa que vocês, que é muito bem feita e chega o final e é tipo, palhaçada. Nossa, exato. Então, muito obrigada, gente, por esse spoiler e por desestimular, tá? A Netflix vai reclamar com vocês aqui que vocês atrapalharam a audiência dessa série aí, problema de vocês. A gente disse já que você foi draftado em 2012, decidiu esperar um tempinho, né, antes de se apresentar na W, voltou pro Brasil, e aí você defendeu equipes como Ourinhos, Maranhão, Americana, que já foi 3 vezes campeão.
Você chegou a afirmar, naquela época, que a qualidade do basquete feminino era muito boa. Tinha mais investimento, jogadoras de outros países, mais equipes, o que tornava tudo mais competitivo. A última edição da LBF agora foi considerada, quase que de forma unânime, como a edição mais disputada de todas, com o Ituano sendo campeão inédito. O basquete feminino parece estar caminhando para um momento um pouquinho melhor, é o que a gente tem visto desde o PAN de 2019, em que vocês conquistaram o ouro. Contudo, recentemente, né, as meninas do Sub-16 foram eliminadas da AmeriCup. E a gente sabe aqui como a gente tem uma fixação com o resultado, tudo tem que ser imediato, só que você só pode ter essa cobrança se você tiver investimento, estrutura, patrocínio e desde a base. Né? Então a LBF, por exemplo, tem como slogan levanta a bola delas, luta pela igualdade, e a gente agora está transmitindo, né, o Brasileiro Feminino Sub-23, agora está na Conferência da UCI, né, em Brasília, na primeira edição que busca desenvolver a base. Você já chegou a dizer que tem como objetivo elevar o basquete no país no lugar mais alto que puder. Na sua opinião, qual é o estado do basquete feminino hoje em dia? O que precisa mudar e o que já está melhorando, o que já está em evolução? Cara, eu acredito muito que o basquete feminino está melhorando. Isso a gente tem que pontuar. Está melhorando sim, pode melhorar muito mais. Mas eu acho que o mais importante é um ponto que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que acreditar no processo, entendeu? Não vai acontecer da noite para o dia. Não vai, não adianta. A gente tem que acreditar no processo, passo a passo, caminhar lado a lado. Não adianta a gente querer, por exemplo, não ganhou, puta, que merda, não classificou para as Olimpíadas, porra, e aí? O que tá acontecendo? Gente, confia no processo. Acho que a Confederação Brasileira teve um momento muito ruim mesmo. Mas as pessoas que estão lá agora, elas estão trabalhando real para as coisas acontecerem. Só que depende do processo, é passo a passo. Eu acredito muito nas pessoas que estão lá. Eu vejo muito que eles estão trabalhando, estão buscando melhora. E o basquete feminino, a visão que eu tinha é que estava no abismo. E agora a gente está subindo, entendeu? Então, a conquista do PAN foi muito importante. Essa última LBF foi muito boa. Então, é acreditar na LBF, é acreditar nos campeonatos que acontecem no Brasil, para que a gente possa cada dia mais evoluir. E o mais importante, acreditar no processo, que o resultado não vai vir da noite para o dia. Você falou, eu ia até abordar essa pergunta, mas eu tenho uma amnésia muito louca aqui, do nada as coisas somem na minha cabeça. Mas é porque você falou do seu processo, né, de optar por ficar no Brasil e tal, e aí era um ponto justamente que eu queria ter tocado antes, mas enfim, vamos agora. A gente vê muito esse desespero, principalmente no masculino, de chegar logo no draft na NBA e tal, né, e até cortar um pouco o processo mesmo, né, de ficar mais um tempo no Brasil, ou sei lá, tentar botar uma liga europeia, quem sabe, para desenvolver melhor e aí chegar no NBA, né? Então a gente vê que os últimos jogadores brasileiros, eles não tiveram tanto espaço lá fora. E você optou justamente por fazer mais, desenvolver melhor, né, para poder chegar. Você acha que esse é o melhor caminho mesmo? Ou você acha que, não, tem oportunidade, vamos logo e tal, foda-se, vamos meter a cara? Cara, eu acho que a gente nunca pode desvalorizar o que a gente tem em casa, entendeu? Eu valorizo muito o basquete feminino, o basquete brasileiro. Acredito muito que a gente tem ótimos profissionais, entendeu? Eu já fui treinada pelos melhores no Brasil, entendeu? Então, primeiro a gente tem que valorizar esse trabalho que a gente tem aí. E segundo, é respeitar o processo de cada um, né? Tem garoto que quer ir o mais rápido possível e tá pronto. Tem outros que não. Tem uns que colocam o nome, tira e coloca depois e vai, enfim. Eu acho que é se autoconhecer, entendeu? Eu sentei com a Janete, sentei com as pessoas que cuidam das minhas coisas e a gente chegou no acordo. Dan, tá pronta? Não tô pronta. Não sinto que eu tô pronta. E eu tava num momento muito produtivo, assim, no Brasil, crescendo muito. Na época eu tava treinando com o Virgil Lopes, que é um cara que eu sou, assim, apaixonada. Eu evolui muito com ele, que é o esposo da Adriana Santos. Eu chamo ele de meu mestre. O cara estuda pra caramba, o cara é top. Então, a gente, assim, fazia muito treino extra e eu via que eu tava evoluindo. Eu falava, cara, eu preciso fazer isso. Ele estudava, no outro dia ele mostrava o vídeo, a gente aplicava na quadra e treinei muito. Foi um período que eu fiquei muito com a Clarissa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Clarissa treina
muito. A Clarissa é muito dedicada. Então, foi um período que eu aprendi muito ali, que eu estava amadurecendo. Então, no meu caso, eu, Damiris, eu optei em ficar, em evoluir, e me sentir pronta, assim, para poder vir para cá. E mesmo assim, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, será que eu tô pronta? É que não dava para esperar mais. E aí eu fui ficando pronta aqui. Mas isso aconteceu comigo. Mas eu acho que o primeiro passo é valorizar o que a gente tem em casa, né? A gente tem ótimos profissionais, a gente tem mão de obra pra caramba, e a gente tem que usufruir. E vamos para o tópico seleção brasileira agora, que a história é bem longa e bem antiga. Em 2011, você foi MVP da FIBA Sub-19, né? Campeonato Mundial no Chile. E o Brasil foi bronze com duplo-duplo de média. Em 2011, você também foi campeã da Copa América com a seleção adulta e bronze no PAN. Foi bronze na American Cup de 2013 e em 2019 o sonhado ouro olímpico, ouro no PAN. Desculpa, quis aumentar um pouco as coisas, mas vai rolar, vai chegar. Falando em Olimpíadas, você disputou os Jogos Olímpicos do Rio, mas vocês não se classificaram, infelizmente, para os Jogos de 2021 e em Tóquio, né? Nem a seleção masculina também, já que perderam de Porto Rico no Pré-Olímpico da França. A gente queria saber como você avalia a sua carreira até o momento com a seleção e qual momento mais te marcou e mais te doeu e seus próximos objetivos na seleção brasileira. Caraca. O PAN eu não tava, né? O último PAN que elas ganharam, eu tava aqui na W. É bastante coisa já com a seleção, que gostoso, que legal. Eu acho que eu amo jogar pela seleção brasileira. Quem me conhece sabe como que eu me dou, como eu sinto aquela energia, as pessoas que estão do meu lado também sentem isso. Eu amo mesmo, assim, tudo que eu já vivi lá, as coisas que aconteceram na minha vida através da seleção também, sou muito grata. Eu acho que, sem dúvidas, o momento mais marcante, assim, com a seleção e na minha carreira foi 2011, o Mundial, na Sub-19. Foi quando a gente ficou em terceiro lugar, eu fui MVP, quinteto ideal. Mas não só pelo resultado, mas por todo o processo, sabe? A gente ficou 6 meses treinando em Jundiaí, a gente tinha que estudar, tinha que treinar 2 períodos. Foi um período muito bom, a gente viajou muito. Foi, assim, total investimento naquela geração e que deu resultado, que sirva de exemplo. E, sem dúvida, esse foi o momento mais marcante na seleção. Eu tive um momento muito triste, que foi no PAN. Qual PAN que foi? O PAN de... Não lembro. 2011? Acho que sim. Foi 2011 também? Não lembro. Mas foi uma Foi bola... Foi em Guadalajara, no México. Isso, exatamente. Que a gente perdeu para Porto Rico, mais uma vez. E eu arremessei uma bola e a bola rodou, cara. Ela rodou e saiu. E aí a gente perdeu, tipo, de 1 ponto para Porto Rico e ficamos com a medalha de bronze. E fomos disputar a medalha de bronze e ganhamos no México, né? E agora, essa última que a gente não classificou para as Olimpíadas, até hoje ainda dói, assim, sabe? Porque a gente se dedicou tanto, a gente trabalhou pra caramba e as coisas não aconteceram como a gente quis. Eu fico até meio, assim, chorona quando eu falo disso, porque realmente doeu. Doeu chegar no vestiário, cara, olhar o rosto de cada uma, assim, e sentir aquela dor. A gente merecia, mas infelizmente não foi. Então, mas serviu de aprendizado também. Eu acho que depois daquela derrota, daquela não classificação para as Olimpíadas, a gente aprendeu muito também. Eu acho que já está se preparando para as próximas competições que vêm aí pela seleção. Mas sem dúvidas doeu muito. Mas eu sou muito feliz, assim, de tudo que eu venho construindo com a seleção. E espero poder estar com a seleção em todos os momentos para me divertir e para construir ainda mais esse caminho lindo com eles.
Olha, infelizmente agora é um tema que não dá para fugir. Todo episódio a gente fala que não dá para fugir, e todo episódio a gente aborda esse tema da pandemia e da saúde mental, né? Parece que a gente está num ciclo que não acaba nessa pandemia. Felizmente, apesar do desgoverno, né, de todas as mortes que a gente viu nesses últimos 20 meses, o Brasil está avançando no ritmo da vacinação. A gente que sempre teve um histórico muito positivo, né, com vacinação, a gente parece que tem um horizonte aí de esperança para os brasileiros, apesar de tudo como eu falei, né? Mas os meses iniciais da pandemia foram de muita tristeza, muita revolta, muita agonia, todo dia alguma notícia de morte ou de cancelamento de evento, cada um lidou do seu jeito com o isolamento social. A gente sabe também que a Covid afetou muito mais fortemente a população negra. Então a gente queria saber como é que foram esses meses de isolamento para você, até porque você tinha que continuar se preparando fisicamente, mentalmente, você disputou os playoffs da bolha, foi bem demais, como a gente falou. Então a gente queria também saber se você teve algum tipo de acompanhamento psicológico, não só na pandemia, mas assim, ao longo da sua carreira, que já vem de muitos anos, né? A gente sabe como é competitivo o mundo dos esportes. Então, quando começou a pandemia, eu estava na Coreia e a liga parou. E aí eu voltei para o Brasil, fiquei de quarentena, depois encontrei minha família, fiquei o tempo inteiro com a minha família. Foi bem difícil, viu? Foi bem complicado perder pessoas próximas, ver amigos sofrendo, ver o caos que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? Foi bem complicado. Eu, particularmente, eu tenho um acompanhamento com um terapeuta, né, com a psicóloga que me acompanha já há um tempão e que me ajudou muito, muito mesmo na pandemia. Acho que Marcia Regina cansou de mim na pandemia, porque a gente chorou, riu, gritou, mas foi muito bom, me ajudou muito. E, cara, eu me virei em casa. Eu montei uma mini academia na minha sala. Eu moro com a minha irmã e ela quase me matou, porque eu montei uma mini academia no meio da minha sala. Tinha que afastar as coisas pro canto. Eu comprei uma tabela, botei no meio do meu quintal. O meu cachorro quase que foi embora, porque ele achou que tava perdendo o espaço dele, tadinho. Mas eu me virei assim, junto com o preparador físico da seleção, Diego Falcão, e o William, que é meu brother também, preparador físico, eles me ajudaram, treinava todos os dias com eles, com o Will, né, junto com o Diego, eles conversavam, montavam o treino, e aí o Will me passava todos os dias de manhã pelo Zoom, e aí eu fui me virando assim, fui me preparando assim, fiz alguns treinos com o Fred, de basquete, ele na casa dele, eu na minha casa, lá no quintal, e foi essa a minha preparação para a bolha, assim, mas foi muito difícil porque a minha vida é essa, é acordar, ir para quadra, ver minhas amigas, jogar, e eu me vi presa. Eu me vi sem poder fazer o que eu mais amo de fazer. E realmente teve um momento ali que mesmo com a terapia, mesmo estando com a minha família, eu pensei que eu fosse surtar, assim, e desistir de tudo, assim. O que me animou muito foi a minha sobrinha, que todos os dias me fazia sorrir e aproveitar a vida ali com eles, né, com minha sobrinha, com minhas irmãs. E quando a gente começou os papos que teria a bolha da WNBA, que aí a coach fazia reunião quase todo dia. O Lynx foi muito assim inteligente, né? Porque a gente marcava reunião de Zoom para falar de janta, marcava reunião de Zoom para fazer yoga junto, para fazer aula de zumba, para conversar com a terapeuta do time, ou só para ficar um olhando para a cara da outra e contando piada. Então, toda semana, assim, 3 vezes por semana, a gente se encontrava para sentir essa energia uma da outra, já se preparando para a bolha. Mas eu fiz toda a preparação física, assim, na minha casa, no meu quintal. Montei real uma academia, comprei bike, comprei peso, comprei colchonete, bola, fiz uma coisa louca que deu muito certo, graças a Deus. Mas só assim, alongando um pouco, pós-bolha também foi complicado, porque ficar na bolha ali, presa, sem ver ninguém, basquete. O mês de agosto a gente jogava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E foi indo, eu falei, cara, eu não tô aguentando mais basquete. Eu preciso descansar, eu preciso ver alguém, sabe? E não tinha. Então, pós-bolha, a terapia também foi muito importante. Até quando a gente melhorar um pouco mais, né? Eu não, mesmo vacinada assim, com as 2 doses, eu não me sinto segura o suficiente para certas atividades ainda. É muito louco o quanto isso mexeu, né, no nosso convívio social. Mas, bom, falando
sobre as mulheres fodas e incríveis, que a gente já sabe que são, da WNBA. A gente chegou agora a ter 99% das atletas vacinadas. É a liga que tem o melhor percentual relacionado à vacina, né? As atletas da WNBA são muito politizadas e ativas, a gente viu vários exemplos disso no Black Lives Matter. As atletas do Dream, né, que ajudaram a eleger o senador democrata Raphael Warnock, porque sim, esporte e política se misturam. A gente falou com a Júlia, né, do LSB, inclusive, sobre isso. Os atletas hoje têm a noção do papel central que possuem na sociedade, principalmente de influência em cima da sociedade, de atletas mais jovens, né, de pessoas que admiram vocês, e podem se posicionar, exercer essa influência de forma positiva, principalmente sobre assuntos necessários e essenciais como racismo, machismo, homofobia, feminicídio. E isso se torna ainda mais visível e necessário num país como o Brasil, que além de desigual tem uma anta na presidência que só acaba com a nossa vida. A gente sente muita saudade da época de figuras, por exemplo, como Sócrates, como o Corinthians, que lutou na democracia corintiana, né? Na época em que os jogadores se posicionavam de forma assertiva relacionado a isso. E você, Damires, além de ser uma excelente atleta, é ainda maior como pessoa nesse momento crucial que a gente vive. Você sempre se pronuncia e se posiciona sobre tudo. Seja sobre violência contra a mulher, desigualdade de gênero, melhorias no desenvolvimento do basquete feminino, a falta de reconhecimento das brasileiras negras que fizeram e fazem história na WNBA, citando inclusive Janete, que nunca a gente não viu esse reconhecimento merecido, né? Tudo que ela fez lá fora. Então, você realmente usa a sua voz da forma assertiva como uma plataforma de orientação, conscientização e representatividade. E coincidência ou não, a gente está gravando hoje num dia que foi muito duro para mulheres no Brasil, né? Primeiro, a Mari Ferg, vítima de estupro, continuou sem justiça. A gente sabe o quanto é forte a violência contra mulheres no Brasil, quando é uma violência que acontece entre classes maiores e que tem toda essa proteção, né, que a gente ainda sente, acontecem coisas como essas. E o nosso presidente, presidente do Brasil, vetou o projeto de lei que justamente prevê a distribuição gratuita de absorventes em escolas públicas penitenciárias e obrigava a inclusão dos produtos em cestas básicas. No momento em que as pessoas no Brasil brigam para comprar osso, brigam por um caminhão de pele de frango para poder se alimentar, né? Então, falar de saúde da mulher, falar sobre higiene pessoal de uma mulher no momento desse é muito crucial, é muito importante que essas mulheres possam ter esse acesso, né? Considerando isso tudo que a gente falou e pautou, a gente quer saber de você, assim, como você vê o real papel do atleta hoje, se você se sente confortável para se posicionar ou já sofreu ataques por conta disso. Cara, ouvir você falando sobre tudo que já aconteceu, mais o que aconteceu hoje, é doloroso, sabe? É doloroso porque parece muitas vezes que a gente tá lutando e não tá saindo do lugar, tá ligado? Isso dói mesmo. Hoje minha sobrinha, minha afilhada, ela tem 10 anos. E ela entrou no Instagram e ela me mandou. Ela falou, olha isso, tia, que absurdo. Como isso? E eu vi ali uma menina preta, tão empoderada, seguindo o exemplo da tia e querendo saber mais, me perguntando coisas. E mais uma vez eu afirmei na minha cabeça e para mim mesma, você está no caminho certo, você está fazendo o que tem que ser feito. Eu já tive muito medo de me posicionar, muito medo de me posicionar, mas depois que eu comecei a jogar aqui, onde a Liga abraça as nossas causas, onde a Liga apoia, onde a minha treinadora me liga e pergunta, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, estamos com você, não tenha medo, lute pelo que você acredita. Então, eu de alguma forma quis colocar isso para fora e aconteceu mais na temporada passada. E eu me sinto muito confortável em lutar pelo que eu acredito, pelo que tá na cara, né? Não sei, as pessoas que não conseguem enxergar, não sei o que está acontecendo com elas, mas está na cara que não está certo, está na cara que não está bom, e a gente tem que falar. E eu acredito que nós, atletas, a gente tem uma plataforma muito boa
muito grande, ampla, que a gente pode alcançar milhares de pessoas com um post que a gente faz, entendeu? Então, eu recebo muitos feedbacks das coisas que eu posto e isso me fortalece. Recebo críticas? Recebo, mas minoria e tô cagando para isso. Então, eu acho que a gente tem que usar a nossa visibilidade para lutar, para falar, porque as coisas não estão bem. Hoje eu ouvi uma coisa que eu fiquei muito, assim, pensativa, assim, tem muita gente querendo mudar o mundo, isso é impossível. Gente, não é impossível. A gente tem que acreditar, a gente tem que cada dia dar um passo, cada dia fazer diferente, cada dia buscar alcançar mais pessoas. Hoje eu consegui alcançar uma pessoa do meu lado, da minha família, minha sobrinha de 10 anos, que ligou para a amiguinha dela, que ligou para outra amiguinha, que ligou para outra amiguinha e quer marcar uma chamada de Skype, de Zoom com a tia, para saber o que a tia faz, o que a tia fala. Isso é muito importante. Então, acho que a gente não pode parar, eu acho que a gente tem que falar cada vez mais, a gente tem que se contagiar cada vez mais, e nós, como os atletas, entender que o nosso papel não é só ir lá na quadra fazer cesta ou gol, ou sei lá como é que fala no vôlei, sacar, entendeu? Mas é ir se posicionar, e não só nas redes sociais. Falar na roda de amigos. Não rir quando a piada não for engraçada. Porque se causa dor, não é engraçado. A gente tem que entender isso. Se tá machucando alguém, se tá oprimindo alguém, não é engraçado. Eu não vou rir. Então, não só nas redes sociais, mas fora das redes sociais também. Falar sobre o racismo, sobre todas as injustiças que há no mundo, para que a gente possa mudar esse cenário. Então, eu sou muito grata a Deus por ter essa plataforma, por ter pessoas me acompanhando, por ter pessoas ouvindo o que eu tenho para falar e por ter pessoas mudando, porque me segue ou porque eu compartilho alguma coisa que tocou com a pessoa. Enfim, eu acho que o meu papel como Damiris, mulher preta, periferia, não é só entrar na quadra e jogar no basquete. Eu acho que eu tenho um papel maior que esse. Ui, me arrepiei. E aí? Não, e a gente vê assim, os atletas quando abrem a boca ainda abrem pra falar merda, né? Não preciso nem citar nomes porque tá bem óbvio. Quando usa a plataforma, a maioria ainda usa a plataforma de forma errada, para posicionamentos que, pelo amor de Deus, na situação em que o país está, é inadmissível, é revoltante, sabe? É revoltante, como ser humano, é revoltante como uma pessoa que vive o basquete. Eu sinto vontade de beber um copo de chumbinho, sério, porque é triste. É triste, cara. É revoltante, sabe? A seleção brasileira de futebol fez toda aquela patifaria toda de vamos se posicionar. Aí chega na hora pra fazer uma palhaçada daquela, mano, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que a gente tem que... Acho que o mais importante, assim, pro esporte é a gente estar unido, cara. É a gente entender a força que a gente tem quando a gente se une. O esporte, todas as modalidades, em geral, assim, basquete, o vôlei, futebol, natação, a gente tem que entender que nós, atletas, a gente tem esse papel também de bom exemplo, entendeu? De inspirar outras pessoas, mas não só a jogar basquete, mas de ser um cara legal, ser um cidadão bacana, ver que isso tá errado e saber respeitar também, entendeu? Por exemplo, eu tenho o meu jeito de pensar, eu posto as minhas coisas nas minhas redes sociais, é o que eu penso, é o que eu sigo, é o que eu acho que é legal. Se você acha que isso não é legal, amigo, ok, não vem me atacar na minha rede social. Faz o que você quiser da sua vida. Eu vou seguir esse caminho. Quer me acompanhar? Quer? Ok, não quer? Beleza, acho que a gente tem que... O mais importante é a gente se respeitar. Vamos se respeitar, vamos brigar pelo que a gente acredita, entendeu? Eu não posso estar feliz onde eu olho para o lado e para o outro, gente preta morrendo todo dia porque é preto, sendo que poderia ser eu, poderia ser meu pai, poderia ser minha irmã, entendeu? Tô cansada, por exemplo, tô dirigindo meu carro, o policial me para e fala, tá levando o carro da patroa para passear? E aí? Tô na pandemia, tô limpando meu quintal lá, abri o portão, lavando a calçada, pé no chão, dei banho nos cachorros, o vizinho passa e pergunta, cadê a patroa? Não, a casa é minha. Porque eu sou preta, eu não posso ter. Então, tipo assim, essas coisas não dá mais para acontecer. A gente tem que falar, a gente tem que se posicionar, porque dói pra caramba.
eu fico muito irritada com esse assunto, porque é um assunto que mexe muito comigo, assim, muito, muito mesmo. A cada minuto uma mulher, cada segundo uma mulher é espancada, morre. E aí, a gente vai ficar quieta? É o presidente que tá louco, as pessoas estão morrendo, ele não tá entendendo. Eu não sei. Então a gente não pode parar, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que tentar colocar na cabeça das pessoas que esse caminho não tá legal. E que se continuar, vai dar merda. Já deu merda, a merda vai ser maior ainda. Melhor seria se ele fosse louco, né? Porque aí teria uma justificativa pra ele agir dessa forma. O pior é que ele é assim mesmo, né? Então, é ódio todo dia. E eu queria te dizer que você falou assim, né? Que tem gente que fala assim, você não vai conseguir mudar o mundo. Porque é muito difícil quando a gente olha e para pra pensar pro mundo inteiro. Mas tenha certeza que você muda muita gente, assim, que te segue na rede social. E já começa desde cedo, assim, com as pessoas próximas, como a sua sobrinha. Então, tenha certeza que você tá no caminho certo. E a gente aqui só tem a te agradecer, porque a gente precisa muito de pessoas como você, porque tá difícil, tá bem complicado. Então, cara, eu acho que o maior feedback, desculpa te cortar, mas eu acho que o maior feedback assim que eu tive em uma ação que eu fiz foi em relação ao meu cabelo. Eu alisava o meu cabelo. Eu passei quase a minha adolescência toda. Eu parei de alisar o cabelo em 2015. Porque eu alisava o cabelo, eu não sabia como era o meu cabelo. Eu olhava no espelho e falava, isso é meu cabelo, esse cabelo liso. Só que não, eu tava tentando me encaixar num padrão que, puta que pariu, cara. E aí eu parei de alisar o cabelo. Por quê? Porque eu vi minha irmã mais velha cortando o cabelo curtinho e parou de alisar. Eu falei, gente, se a minha irmã fez, peraí, também quero. Fui e fiz. Vocês não têm noção, cara, como encheu o meu direct de mãe falando, Damires, a minha filha te viu jogando com o cabelo, com esse meu coque, que ele sabe fazer esse coque sozinho, meu cabelo, com esse seu coque, e agora ela não quer mais alisar o cabelo. A minha irmãzinha mais nova, estava naquela época, queria alisar, não quero mais alisar o cabelo. As minhas amigas que jogavam comigo pararam de alisar o cabelo. Então, olha só que gostoso, que legal. Olha a lição que a gente tá aprendendo e tá passando. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, essa praga do cabelo mexeu muito comigo. Eu falei, gente, olha isso. Eu tô me sentindo bem, eu tô me reconhecendo agora e tô ajudando milhares de crianças que me acompanham. Então, cara, tem coisa melhor que criança? Falar de criança, gente, eu não aguento. Isso que você falou que tava sendo. Inclusive, você falou que você ia botar trança, que eu vi que o pessoal falou, ai, passou prancha no cabelo, tá aqui. Exatamente. Eu testei a escova, né? Que eu comprei aquela escova. Fui super criticada porque eu alisei meu cabelo, mas enfim, gente, era uma coisinha, joga água, volta, e outro, cabelo é meu, uso do jeito que eu quiser. Ainda mais cabelo assim, cacheado, crespo, eu posso liso, ondulado, do jeito que eu quiser, o cabelo é meu, enfim. Mas não deu certo, mas a mulher tá vindo hoje. Daqui a pouco ela chega pra fazer meu cabelo. Ai, que demais. E concordo, o cabelo é teu, faça o que você quiser. Quer deixar eu preciso assim? Me sentir bem. Exato, é a isso gente mesmo. até falou, né, Paola, com as meninas do LSB, que na LBF elas jogaram tudo de cabelo, porque era cada uma com uma lace, com uma trança diferente, com uma entrelace, com uma nagô. Maravilhosa. Então, o LSB era a equipe que mais tinha uma multiplicidade de cabelos, assim, todo jogo era uma jogação, uma bateção de cabelo diferente, sério, maravilhoso. Eu acho que é isso, cara. Hoje eu me olho no espelho e falo, eu me reconheço, eu gosto do que eu vejo, eu tô linda, eu tô maravilhosa, meu cabelo é lindo. E eu passei anos olhando para aquele cabelo ali, alisando, e falava, gente, isso não é meu, pelo amor de Deus. A transição foi difícil. Mas tô maravilhosa com o meu cabelo. E eu vou alisar, vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, porque é meu. Eu preciso estar bem. Eu estando bem é o que importa. Nossa, disse tudo, não tenho nem o que dizer, tem que se sentir bem. E você tá maravilhosa, assim, a gente comprova que a gente tá enxergando, né, Carol? A gente tá vendo ela pela câmera, então a gente comprova. Agora não. Agora sim, mesmo assim. Nesse prints, momento, né? Não. Não, mesmo sim, agora sim. Prints, né, Paola? Vamos Vários expor da prints. Mires na internet com os prints, figurinhas e tudo. Imagina uma pessoa que fala que não tá bem, tá do jeito que ela tá aqui agora. O pessoal vai ver depois, você vai ver que você tá maravilhosa. Se você quiser, a gente tira um print você fazendo uma pose que você escolher no final pro pessoal ver. E agora, uma última perguntinha antes da gente passar pra parte realmente final, mais leve. Tem uma frase que você disse que eu acho que é muito marcante, meio triste, na verdade, né? As pessoas não me conhecem no Brasil. Meu país nem fala muito de mim.
A gente sabe que o Brasil tem uma memória extremamente curta, não valoriza ídolos do passado, muitas vezes não trata bem os ídolos do presente, ainda mais se forem mulheres, né? Não precisa falar nada de você, da Marta e assim segue. Você disse que as pessoas não te reconhecem, te perguntam se você joga vôlei, handball, e você é, junto com a Marta, com a Rebeca, com a Luísa Stefani do tênis, a nossa maior representante atualmente dentro e fora das quadras. Inclusive, você foi escolhida uma das 30 personalidades do esporte com menos de 30 anos mais influentes em 2020 pela Forbes, é o 30 Under 30, lista que reúne os 30 destaques brasileiros abaixo dos 30. E em 2020 você também foi premiada a Esportista do Ano, com o prêmio Geração Glamour 2020, é o nome, organizado pela revista Glamour. Como é que você vê essa relação com o público brasileiro hoje em dia? Você já acha que já é mais reconhecida? Você já sente assim mais esse calor, esse reconhecimento? Olha, eu acredito que tenha melhorado um pouco, sim. Mas é bem. Mas poderia ser mais, assim, sabe? Às vezes eu falo sobre isso, as pessoas falam depois, ai, Damires, você quer o quê? Você quer ser mimada? Você quer isso? Gente, não, até porque eu não gosto disso. Não gosto real. Quem me conhece sabe que eu não gosto. Mas para modalidade, para mulher, eu acho que falta, entendeu? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui do que a gente estava conversando no começo. O garoto coloca o nome dele para ser draftado. Ele estoura, milhares de seguidores, entrevista para isso, para aquilo, é o top. O garoto nem é escolhido e ele continua sendo patrocínio, não sei o quê. Eu fui escolhida, tô aqui, vai fazer, graças a Deus, a temporada que vem é a 8ª temporada, e não é assim. Não é. As pessoas podem até tentar debater comigo, mas tá na cara que não é. As pessoas não me conhecem e não falam sobre mim também. Isso é a grande verdade, assim. A gente vê, por exemplo, ano passado na bolha teve bastante coisa, repercutiu bastante, porque eu tava jogando bem, e aí foram postando, legal, bacana. Mas é só uma coisa assim, sabe? Começa, aí acaba, aí talvez eles lembram de novo, aí acaba. Então eu sinto que falta muito essa valorização, sabe? Não só para a Damires, mas para o basquete feminino. Eu sou a única brasileira aqui, infelizmente, porque eu queria muito ter muitas brasileiras aqui. Quando eu cheguei tinha a Érica, tinha a Clarissa, tinha a Nádia. E era muito gostoso, assim, ver mais brasileiras aqui. E agora só tem eu. E não tenho essa valorização. E as pessoas, e as meninas que já passaram por aqui, Érica, Janete, Nádia, Clarissa, Kelly, Ellen, também não tiveram, entendeu? E por que não? Porque somos mulheres. Essa é a única resposta que eu tenho para dizer. Então é triste muitas vezes. Eu converso muito com algumas amigas sobre, tipo, Damires, você é a única representante do basquete brasileiro na W, e as pessoas falam um pouco de você. Sim, falam um pouco. Precisa mudar? Precisa. O que eu tenho que fazer? Tô aí, tô lutando para tentar mudar esse cenário, mas muitas vezes é triste. Antes da gente seguir Nem- para essa parte, pode Tem falar, uma Dani. frase, tem um amigo meu, ele é polêmico, eu sei, nem vou falar o nome dele, mas ele falou assim, uma coisa que é muito verdadeira. Em qualquer lugar do mundo, quando você joga na WNBA, o seu país te valoriza muito. No Brasil, não. Então, às vezes é triste, assim, é triste porque, enfim, eu espero que isso mude, essa é a minha grande luta também, mas é um pouco frustrante em algumas coisas, assim. Mas não que me abale, porque eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer, continuo sendo eu, continuo buscando aí evoluir, como eu disse, a cada treino, a cada temporada, mas as pessoas poderiam olhar com mais carinho para nós, mulheres do basquete. Cara, eu poderia ficar aqui falando de meninas, mulheres do basquete feminino, que não tiveram, que não foram valorizadas. Aqui, por exemplo, aqui ainda está jogando, né? Está atuando, Érica de Souza, sou fã pra caralho da tia. Olha o histórico da Érica de Souza. Olha tudo que ela já fez pela seleção aqui na W, na Europa. Ela é mais valorizada aqui, na Europa. Eu jogo na Coreia. E os técnicos de lá falaram, você é brasileira? Você é amiga da Érica de Souza? Eu falei, sou. Divido o garrafão com ela. Tipo, me achando, entendeu? Então, assim, e no Brasil não é assim. Poderia ser melhor. Recentemente a gente até tocou nesse assunto, né, no Twitter, falando justamente no início dos playoffs e tal, falando da diferença salarial, e sempre vem os malucos falar um monte de besteira, mas você tem que ver,
tem que ver nada, gente. É uma diferença não só relacionada a dinheiro, mas relacionada a reconhecimento também do que as atletas fazem. E antes da gente passar para a parte de perguntas mais rapidinhas, mais bate-bola, assim, curiosidade, queria mandar um beijo para o Lucas Pacheco e para o Ailton Santos, que colaboraram com perguntas nesse podcast, que a gente sempre posta lá no Twitter, assim, gente, vamos gravar com X pessoas. Não, vamos gravar com uma pessoa XXX. E aí, se a pessoa acertar quem é o nosso convidado, ela tem direito a fazer uma pergunta do agrado dela, do que ela queira perguntar, né? E o Ailton perguntou justamente sobre essa questão mais politizada, e o Lucas perguntou anteriormente sobre a questão da França. E agora a gente já vai para essa parte mais curiosa. A gente quer saber se você torce para alguma equipe da NBA e se você sonha em jogar ainda com alguma jogadora. Ai, gente. Então, toda vez que eu falo disso, as pessoas me criticam um pouquinho. É que eu não acompanho a NBA. Não acompanho, de verdade. Eu conheço alguns jogadores super famosos, de ver assim nas redes, de assistir talvez 1 ou 2 jogos, mas eu não acompanho, então não tem um time que eu torço. Assim. Pra você ter noção, vai ser a minha 7ª temporada e só agora que eu vou assistir o jogo deles, né? Que eu vou estar aqui, então eu vou assistir. Mas já tive outras oportunidades e não fui. Então não tenho time, não acompanho, não. Quem sabe essa temporada eu acompanho um pouquinho mais, mas eu não acompanho, então eu não tenho um time assim que eu torço. A gente não julga, não. A gente entende super, porque a gente não julga, porque as meninas sempre falam, ai, gente, não acompanho. A gente não julga, não, a gente entende super. Então, eu não acompanho a NBA, gente, desculpa. Não acompanho. Vontade de jogar com uma jogadora ainda. Eu queria muito poder ter jogado com a tia Jane. Eu acho que ia ser muito legal, mas isso não dá mais. Quem sabe um rachão ou na próxima vida. Acho que não. Cara, eu joguei com a Maia. Pra mim é a melhor jogadora estourada do universo. Então, não. Você que você falou da outra vida, quem sabe, né? Ou não rachão ou na outra vida. Você já dá soluções você mesma. Isso que é profissionalismo e empreendedorismo. Então, ela que fica esperta. Qual é o teu hobby preferido? Pode falar. Desculpa, a tia Jane, não sei quantos anos ela tá sem jogar já, mas a mecânica, as meninas, vocês não têm noção. Ela não erra. Aquela brincadeira de reloginho, sabe? Não erra. Não vai esquecer, né? É uma lenda. Inclusive, ela arrebentou nas transmissões dos Jogos Olímpicos. Ela fez ali uma parceria com a Hortência. Achei que ela foi incrível. Ela tem uma voz super doce, super calma, assim, é muito gostoso de ouvir ela falar. Ela é maravilhosa, né? Não tenho o que falar da Janete. Perfeita, rainha. Bom, qual é o teu hobby preferido, mas não vai falar basquete, pelo amor de Deus. Eu tenho um hobby? Eu gosto de ler. Quando eu não tô na quadra, eu leio bastante, assim. É um baita hobby. Confia. Tem algum livro aí pra indicar pro pessoal? Cartas para Minha Avó, de Jamile Ribeiro. Da hora. Bom livro. Cara, essa mulher é fantástica. E o mini... Como é o nome? Mini dicionário antirracista. A coleção inteira é muito boa, né? Cara, eu tô me achando, porque ela me mandou um livro lá pra casa, então tô ansiosa pra chegar e ler. Ai, que top! É uma leitura um pouquinho assim, você precisa de bastante atenção, né? Porque ela é bem... exige um pouco disso, mas é ótimo. Do que você sente mais falta quando não tá no Brasil, tirando a família? Alguma comida específica? A comida da minha tia, né? Arroz, feijão e frango com batata. É o que eu sinto muita falta. Pra você ter noção, quando eu chego, a primeira coisa que eu faço, que eu peço pra ela fazer. Teve uma vez que eu cheguei da Coreia, era 5 horas da manhã, 7 horas eu estava comendo frango com batata e arroz e feijão. Loucura, né? Mas eu sinto falta. 7 da manhã, arroz, feijão. Mas a Paola, 3 horas da manhã, a Paola tá dizendo, tô indo jantar. Paola é desse nível. Mentira, isso era no começo da pandemia. Não, fake news. 1h da tarde, a Paola fala, acabei de acordar, tô indo tomar um café, tá? Vou tomar um café agora. Paola tem provas, tá? Fake news, não acredita nela. Porra, Paola. Não, mentira, Carol. Obrigada pelas mentiras. E agora, a última pergunta mesmo, essa talvez seja assim, a mais aberta, assim, qual é que é o maior sonho que você tem com o basquete e fora dele? Ou pode ser os dois, né? Não sei. O meu maior sonho, assim,
é conquistar uma medalha olímpica com o basquete. Esse é o meu maior sonho. No basquete, da minha vida, de tudo. Ultimamente eu tenho... Aconteceram algumas coisas comigo na minha vida e eu tive que meio que dar uma mudada, assim. Então eu tenho trabalhado muito essa parte psicológica, né? E cada vez mais o meu foco é Olimpíadas, é medalha. Então eu venho me preparando para, se Deus quiser, isso acontecer o mais breve possível. Então, dito isso, a gente vai para aquela partezinha que o filho chora e a mãe não vê, né? Você tem 1 minuto, vai botar tempo na tela. Valendo! Para escolher 5 itens ou pessoas sem as quais você não vive sem, que definem quem é Damires Dantas. Pode ser item ou pessoa que você quiser, mas só 5. Minha família, música, comida. Amo comer. Você falou não pode ser basquete, né? Pode sim. Não podia ser naquela outra pergunta. Essa daí pode. Ah, tá. Basquete. E a última? Caracas, isso é difícil. Todo mundo bugou assim ou só eu? Sim, todo mundo. Você até foi rápido assim nas 4 primeiras, porque teve gente que fica, gente, e agora? E se esquecer alguém da minha família e começar a briga na família? Por isso que eu coloquei família, porque aí é geral. Eu acho que esse momento meu, assim, eu sozinha também, eu gosto muito de ficar refletindo, sabe? Eu boto minha música, eu sento na minha poltrona, eu vou pro meu tapete de yoga e fico meditando. Eu acho que eu não consigo viver só sem esse momento eu com eu, assim, que eu consigo me conectar, energizar coisas boas. Acho que isso. Sabe uma coisa curiosa que você falou que você gosta muito da Cacá? A Cacá, quando ela fez a lista dela, ela também falou tempo sozinha. Então, tem essa conexão aí já. Eu acho que é super importante esse tempo nosso. Sim, com a gente mesma. A Cacá falou, inclusive, falo pro meu marido, sai daqui, meu. Quero ficar na minha, que quero ficar sozinha, entendeu? Sério que ela falou? Falou. Não lembro. Tanto que ficou marcado, né, Carol? Porque ela foi uma das únicas. Na verdade, ela foi a única e a primeira que falou, e você é a segunda agora que fala de tempo sozinha. Sim. Eu preciso muito desse tempo, gente, assim. Eu acho que essa minha rotina é muito louca. Eu já tô nessa vida de jogar fora do país um tempinho. E eu fico muito sozinha. E quando eu volto pro Brasil, eu sinto falta, entendeu? De, às vezes, tá eu e eu. E acabou. Então, acho que é importante também. Com certeza é tudo. E agora o último, que eu acho que é esse que você vai ter problema. A Carol teve a brilhante ideia de fazer uma playlist no Spotify. Todo mundo que passa pelo NBB e pela LBF das Minas escolhe uma música que ele acha que representa a vida dele, a música do momento. Vai você, já teve de tudo. Já teve Emicida, já teve Legião Urbana, já teve The Weeknd, já teve de tudo. Então, fica livre aí. E qual que vai ter a sua? Vai ter a tua não, né? Vai ser a tua. Abre no Spotify agora para pesquisar. Vocês não podem ver, mas a gente pode. A Damiris tá com uma cara tensa aqui, ela tá com a mão na boca. Cara, eu gosto muito de música e eu ouço de tudo, principalmente o samba. Eu pensei em 2 músicas, mas só pode uma. Exatamente. Eu pensei em uma música que ela me conecta muito com a minha mãe. Não sei se vocês sabem, mas eu perdi minha mãe muito nova, com 9 anos. E toda vez que eu ouço essa música, eu lembro muito dela cantando lá na beira do fogão, segurando a caipirinha, final de semana. E eu e minha irmã, quando a gente canta essa música, a gente chora muito. Enfim, tô me alongando aqui, mas a música é Não Deixe o Samba Morrer, da Alcione. E eu acho que tem muito a ver com a minha vida, com a minha história, de não deixar o samba morrer, de todo dia levantar, matar um leão, matar o que for que tiver que matar e seguir a vida. E agora a Paola vai cantar a música. Oi? É o quê? Não entendi. E agora a Paola vai cantar a música. Eu não, mas eu ia dizer, Alcione, que escolha maravilhosa. Não tem nem o que dizer dessa mulher maravilhosa que é Alcione. Eu adoro essa música também. Foi muito bem. Não tem nem o que dizer, né, Carol? Ela passou, acho que ela foi uma das melhores nos 2 desafios. Foi preparada mesmo.
se ela ia botar alguma música, porque assim, teve a conexão com a Cacá sobre Ficar Só, mas eu fiquei pensando se ela ia botar alguma música de Amarelo também, porque eu sei que a Damiris curte muito Emicida, se ela botasse ia ser muita coincidência mesmo. Eu pensei, a música que eu pensei do Emicida é Levanta e Anda, né? Mas aí depois me veio essa outra. Mas eu amo o Que Emicida. ótimo. Foi muito incrível. E aí, agora sim, a gente concluiu esse bate-papo que foi maravilhoso. A gente falou de absolutamente tudo. E eu vou deixar a Carol dar as considerações finais dela para depois a Damiris falar o que ela quiser que ela manda aqui. Adoro. Ai, Paola, não sei nem o que falar, sabe? Foi um episódio histórico. Eu espero que as pessoas curtam e ouçam tanto quanto. E gostem, né? Tanto quanto a gente gostou. Fazer isso, conversar, ouvir as experiências da Damiris, ouvir sobre todo o posicionamento dela e caminhos, né? Para chegar a esse patamar e tal, tudo isso. Eu espero que inspire muitas pessoas e muitas meninas, principalmente. E, enfim, é uma honra enorme, a gente falou isso antes de gravar, eu repito, é uma honra enorme ter trocado essa ideia com você, ter podido, existe essa palavra? Se não existe, eu vou falar. Podido. Existe. Feia, né? Podido. Cada coisa que tem no português. Podido dividir com a Paula. Nossa, que palavra horrível, gente. até tirou riso aqui. E outra palavra no lugar de podido parece... Ai, conseguido. Ter trocado esse momento com a Paola foi assim, incrível. Espero que você tenha gostado. A gente... Ai, não sei mais o que falar, gente. Sou péssima. Sou péssima, assim, no momentos de pressão para expressar sentimentos. Mas, assim, tô muito emocionada mesmo. É minha vez? Posso falar? Pode, manda, vai. Não, na verdade, só agradecer mesmo vocês, mais uma vez, pelo carinho, por esse momento, por essa troca que foi muito divertida. Eu sempre fico tensa quando alguém me convida para fazer qualquer matéria, qualquer entrevista, qualquer live. E eu tava tensa e foi muito gostoso, foi muito assim, um bate-papo real. Parecia que vocês estavam aqui na minha sala. E então, assim, gratidão, muito obrigada. E mais uma vez, obrigada por tudo assim que vocês vêm fazendo para dar essa visibilidade para o basquete feminino. E é isso, sucesso, que Deus abençoe vocês. E tô aqui, tô à disposição, sempre que quiser bater um papo, que eu puder ajudar, conte comigo. Então faltou como... coisa, Paola, que eu vi agora. Damiris prometeu pra gente uma camisa. E a gente vai cortar em pedaços, porque senão vai rolar unhada, entendeu? Tapa na cara, guerra, cadê essa camisa? E a gente quer saber cadê a camisa, Damiris. Prometido a camisa. Eu prometi quando eu ainda não estava machucada e eu já estaria no Brasil. Não, já estaria indo para a França, por exemplo, agora. Mas assim que eu chegar no Brasil, eu encaminho para vocês. A camisa já está comigo. E é isso. Eu vou encaminhar. Fiquem tranquilas. Eu vou ter que ver aí. Eu vou ter que organizar essa situação, né? Quantas meninas, o que eu tenho. Pra não rolar morte, né? Daqui a pouco a Agatha vai esperando vai ser igual o Round 6, né? Vai ser uma com uma garrafa de vidro, a outra com uma faca, aí uma com igual a boneca pra queimar a pessoa. São 3. 4. Ok, vamos ver. Porque eu tenho uma fama, Damiris, eu falo da minha fama. Eu sou uma pessoa que pede camisa de todo mundo, entendeu? Porque eu gosto, pra ter, eu amo camisa. E pra ter aquela recordação e tal. E eu já sou a pessoa que é famosa de pedir camisa. Todo mundo que a gente fala, tá, mas você pode dar uma camisa pra gente, por favor? Muito obrigada. Perfeito. Quem não chora não mama. Eu prometo, já tá gravado aqui, eu prometo. Chegando no Brasil, eu encaminho pra vocês. Então esse é o nosso momento. Obrigada, Carol, por ter lembrado disso. E acho que tem uma última coisa antes de despedir. Fala aí, qual que vai ser a final? E quem que vai ganhar? A W. Ai, que raiva! Que ódio. Eu acho que... Bom, Chicago já tá. Eu acho que Vegas vai bater Phoenix. Ainda mais agora com a lesão da Nurse, a canadense.
Eu aposto no Chicago. Eu também. Tô apostando no Tá Chicago. jogando muito. Tá jogando muito, cara. Não sei o que aconteceu. O C fez uma campanha não tão boa e agora virou a chavinha assim com tudo. A confiança, né? Vai ganhando confiança. Exato, elas estão jogando muito bem. Sério, estão jogando muito bem mesmo. Para delírio do Ailton, né? Que inclusive pediu pra gente falar que ele é super fã seu desde o seu começo na LBF. Então ele vai ficar feliz por você ter apostado no time dele do Chicago e também por ter falado disso. Bom, é isso. Beijos pra ele, obrigada. Agora ele morreu, agora ele teve um piripaque. E como a Carol falou, foi incrível dividir com a Carol esse momento que a gente tem conquistado aí, falando do basquete feminino, e agradecer você de novo por isso. Você é maravilhosa, rainha, dona de tudo que você quiser. A gente faz aqui, né, Carol? E é isso, continue apoiando o basquete feminino. Semana que vem a gente está de volta, e é isso. Adeus e até a próxima. Beijo, obrigada.